Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Scudeiro, esse é o canal oficial de cortes e você assiste agora mais um trechinho lá do Bitnada. Comprando no par BNB, um ativo que quando o Bitcoin cair, o ativo do par, o SDT também cair, o ativo comprado no par BNB sobe. Então essa seria a hora de vender assim que estiver no seu topo. Vamos lá, eu não entendi muito bem a tua pergunta, mas entendo mais ou menos onde tu quer chegar. Que é o seguinte, o trade ele é uma razão, tá? Então, olha só, quando a gente está comparando aqui Bitcoin com dólar, pode ser com SDT, tá? Pode ser com stable, a gente tá fazendo isso aqui, ó. É Bitcoin, né? BTC, no par USD, ou USDT que seja. Isso aqui é uma razão, tá? É Bitcoin sobre o USD, ou USDT que seja, tá? Então, o que acontece? Quando você tem um par, você tem um ativo sobre o outro. No caso de criptomoedas, quando não é uma stablecoin, quando é criptomoeda por criptomoeda, esse par, ele é extremamente complexo. Por quê? Porque você tem duas volatilidades diferentes agindo no mesmo gráfico, na mesma compra, tá bom? Então, o que acontece? A BNB, nesse momento, ela tá subindo bastante. A BNB tá subindo bastante. O Bitcoin tá subindo também, mas menos. Então, nesse momento, se você tiver BNB no par Bitcoin, você vai ter um lucro. Por quê? Porque a BNB ela tá subindo, o Bitcoin também tá subindo, mas a BNB tá subindo mais, tá? Agora, às vezes acontece o oposto. E aí, às vezes, você fala assim, cara, a BNB tá subindo, não é o que tá acontecendo agora, tá? Então, vou dar outro exemplo. Vou falar a própria BNB. Cara, a BNB em dólar tá subindo, mas no par Bitcoin tô perdendo valor. O que significa? Significa que o Bitcoin tá subindo, a BNB também tá subindo, mas tá subindo menos. Então você pode ter no mesmo par um lucro em dólar, no mesmo par não, na mesma moeda. Por exemplo, a BNB eu tô usando como exemplo hipotético, tá, turma? Eu tô operando a BNB no par USDT e tô ganhando dinheiro, tá aumentando. Por quê? Porque eu troquei o USDT por BNB e ela tá valorizando em dólar, então tô tendo uma alta. Só que, às vezes eu troquei BNB por Bitcoin, tô no par Bitcoin, e eu tô perdendo dinheiro. Por quê? Porque a BNB tá subindo em dólar, mas tá subindo menos que o Bitcoin, então ela tá tendo uma queda. Então é muito interessante você ter essa relação, você ter esse entendimento na hora de você fazer a tua operação. É muito interessante. Por exemplo, o que a gente vê com essa experiência aí dos últimos anos? Trades no par stable, seja o SDT, seja o SDC, seja a DAI, acho que DAI não tem muito par, ou se tem, não tem liquidez, né? Ou TUSD, não importa. Pares com stablecoin tendem a dar melhor. Por quê? Porque você tem apenas uma volatilidade, tá? Então você tem aqui, por exemplo, ó, BNB, no par o SDT, tá? Vou botar aqui o SDT. Você tem a BNB no par o SDT. Se você está comparando ela no par Bitcoin, você tem duas volatilidades, a BNB e a Bitcoin, né? Você tem duas volatilidades. Quando você está operando no par o SDT, ou o SDC, ou DAI, que seja, quando você está operando stable, você tem apenas uma volatilidade, porque a outra está travada. No caso do Bitcoin, ó, as duas moedas fazem isso. Pode fazer as duas para cima, pode fazer as duas para baixo, pode fazer uma para cima e uma para baixo. No caso da stablecoin, tá? Operando uma altcoin no par stablecoin, ou até o Bitcoin no par stablecoin, você tem a USDT ou a stablecoin travada, ela não oscila, ou oscila muito pouquinho, ela tá sempre tendendo a valer $1, e você tem, por exemplo, a BNB subindo ou descendo. Então, a sua solidez no trade ela é muito mais forte, porque você anula uma volatilidade. O meu método hoje, ele tá muito melhor, muito melhor, operando em stablecoin do que em Bitcoin. Porque tá uma loucura, cara. O Bitcoin sobe muito. Como é que você vai fazer uma moeda subir mais do que o Bitcoin? Tudo bem, nesse período, nos últimos 30 dias, as altcoins subiram mais que o Bitcoin. Beleza. Mas de janeiro para fevereiro, o Bitcoin subiu mais do que praticamente todas juntas. De outubro para dezembro, o Bitcoin subiu mais do que todas juntas. Do ano passado para o final do ano passado, do início para o final, o Bitcoin subiu mais todas juntas. Então é muito difícil você fazer um trade no par Bitcoin. É muito difícil mesmo, tá? Por conta dessa dupla volatilidade. E assim, se a gente for parar para ver, é muito difícil você superar o Bitcoin. Cara, é um ativo que em 12 meses é um ativo que subiu 1.500%. Cara, como é que você supera isso, um ativo que faz em 12 meses 1.500%? É muito difícil, cara.
É muito difícil, é muito difícil. Você consegue pegar algumas coisas que nesse período subiram mais que o Bitcoin. Não tô falando no último mês, nem na última semana. Tô falando no período. Você pega um ano, o que no período subiu mais que o Bitcoin? Cara, você vai pegar em uma mão ou duas, talvez. Né? A maioria acabou perdendo. É mais difícil. Agora não, agora tá bonito. Acho que deu para entender, né? Mais ou menos. Entenda sempre como uma razão, um sobre o outro, tá?